Existe um ensinamento muito profundo dentro das tradições afro-espirituais que diz o seguinte: antes de buscar ajuda espiritual fora, é preciso alinhar aquilo que está dentro, porque existe um altar que acompanha cada pessoa desde o nascimento. Esse altar não está em um templo, não está em uma igreja, não está em um terreiro. Esse altar está na própria cabeça. Esse altar se chama Ori. Hoje vamos falar sobre um dos conceitos mais profundos da espiritualidade de matriz africana. Um conceito que aparece nos estudos da tradição Yorubá, no Candomblé e também na Umbanda. Um conceito que fala sobre consciência, destino e responsabilidade espiritual. Porque quando falamos de Ori, estamos falando daquilo que conduz a nossa vida. A palavra Ori vem da língua Yorubá e, em seu significado mais direto, ela quer dizer simplesmente cabeça. Mas dentro da espiritualidade africana, essa palavra possui um significado muito maior. Ori não é apenas a cabeça física. Ori representa o centro da consciência, o destino individual, a inteligência espiritual de cada pessoa, aquilo que conecta o ser humano com o divino. Existe um provérbio muito conhecido da tradição Yorubá que diz: é o Ori que conduz a pessoa. Esse ensinamento revela algo muito profundo. Muitas vezes as pessoas acreditam que são os orixás que definem o destino da vida, mas dentro da tradição africana existe uma visão diferente. Antes de qualquer orixá, existe o Ori da pessoa. É o Ori que sustenta a caminhada, que orienta as escolhas e que define a direção da vida. Dentro da cosmologia Yorubá, o ser humano possui 3 dimensões principais: o corpo físico, chamado Ara, a força vital, chamada Emi, e a consciência espiritual, chamada Ori. Dentro do Ori ainda existem 2 níveis. Existe o Ori exterior, que é a cabeça física, e existe o Ori interior, chamado Oriaino. O Oriaino representa a consciência espiritual profunda. Representa o destino que cada pessoa traz para esta vida, a ligação com o divino. Existe um mito muito conhecido dentro da tradição Yorubá que fala sobre o momento em que o Ori é escolhido. Esse mito diz que antes de nascer, cada espírito vai até a Jala, o oleiro divino que molda as cabeças. Ali, o espírito escolhe o seu Ori. Essa escolha determina o potencial da vida, os desafios, os caminhos e o destino espiritual. Mas existe um detalhe muito importante nesse mito. Nem sempre o espírito escolhe a melhor cabeça. Por isso, algumas vidas possuem mais desafios. Mas é importante compreender algo. Dentro da tradição africana, o destino não é completamente fixo. O destino é formado por 2 forças: o destino escolhido antes do nascimento e as escolhas feitas durante a vida. Ou seja, o Ori aponta um caminho, mas cada pessoa pode se aproximar desse caminho ou pode se afastar dele. Dentro desses ensinamentos aparecem 2 conceitos muito interessantes: Ori-Reá e Ori-Buruku. Ori-Reá significa boa cabeça. Representa uma cabeça alinhada com o destino, uma mente equilibrada, uma consciência que consegue perceber o caminho correto da vida. Mas Ori-R não significa uma vida sem dificuldades. Significa apenas que a pessoa possui clareza interior para atravessar as dificuldades. Já Ori-Buruku significa uma cabeça difícil, uma cabeça desalinhada, uma mente confusa, um estado em que a pessoa se afasta repetidamente do próprio destino. Mas existe algo muito importante que precisa ser dito aqui. Ori-Buruku não é uma condenação eterna. Dentro da espiritualidade africana, existe a compreensão de que o Ori pode ser fortalecido, pode ser equilibrado, transformado. Isso acontece através de consciência, através de disciplina espiritual, de alinhamento interior e também através de práticas espirituais. No Candomblé existe um ritual muito conhecido chamado Bori. A palavra Bori
significa literalmente alimentar a cabeça. Esse ritual tem como objetivo fortalecer o Ori da pessoa, trazer equilíbrio espiritual e alinhamento com o destino. Já dentro da Umbanda, o conceito de Ori aparece de forma muito prática, quando um guia espiritual fala para alguém firmar a cabeça, quando se fala em fortalecer a coroa e limpar a cabeça. Estamos falando exatamente sobre o Ori. Na Umbanda, a cabeça é vista como o ponto de ligação entre o médium, os guias espirituais e os orixás. Por isso, a cabeça é considerada sagrada. Existe também um ritual muito conhecido chamado Amaci. O Amaci é uma lavagem ritual da cabeça feita com ervas consagradas. Esse ritual tem como objetivo fortalecer o Ori, harmonizar a mediunidade, preparar espiritualmente o médium para o trabalho espiritual. Mas além dos rituais, existe algo ainda mais importante: o cuidado cotidiano com a própria cabeça, porque pensamentos constantes moldam o Ori. Emoções desordenadas enfraquecem o Ori. Excessos mentais confundem o Ori. Por isso, muitas tradições espirituais ensinam algo muito simples: cuidar da cabeça é cuidar do próprio destino. Existe um provérbio africano muito bonito que diz o seguinte: nenhum orixá carrega uma pessoa como o seu próprio Ori. Isso significa que o primeiro altar da vida é a própria consciência. Antes de buscar milagres, antes de buscar soluções externas, de buscar respostas fora, é preciso olhar para dentro. Porque quando o Ori está alinhado, as decisões ficam mais claras. Os caminhos começam a se abrir e a pessoa começa a caminhar em direção ao seu verdadeiro destino. Talvez essa seja uma das maiores lições da espiritualidade africana. A cabeça não é apenas um lugar de pensamento. A cabeça é o trono da consciência. E quando esse trono está em equilíbrio, a vida começa a encontrar o seu verdadeiro caminho. Saravá o Ori, Saravá a consciência, Saravá o destino que cada um de nós veio realizar nesta terra. Axé.